Era uma tarde silenciosa, como tantas outras, em uma pequena casa de esquina no interior de Minas Gerais. Dentro dela vivia Dona Helena, uma senhora de 72 anos que, depois da partida do marido, se via mergulhada em um vazio quase insuportável. As horas passavam arrastadas, e o som mais constante era o do relógio da parede, marcando um tempo que parecia não ter mais propósito. Os filhos, distantes com suas próprias vidas, ligavam de vez em quando, mas a solidão se instalava como um visitante indesejado. Até que, em um desses dias em que o silêncio doía mais do que qualquer palavra, Helena recebeu um presente inesperado, uma pequena cadela shih tzu chamada Belinha. Sem treinamento, sem comandos, sem nada além de uma alma pura, aquela cadelinha parecia entender cada lágrima, cada suspiro, cada vazio. O que aconteceu a partir daí foi uma transformação silenciosa, mas poderosa, capaz de mostrar que algumas raças carregam em si a missão de curar corações sem que ninguém precise ensiná-las. Você já parou para pensar que existe um tipo de apoio que não vem de médicos, nem de remédios, mas de quatro patas, olhos brilhantes e um coração que pulsa em sintonia com o seu? E se eu te dissesse que algumas raças de cães foram feitas para isso, para estar ao lado de idosos, sem precisarem de um único dia de treinamento, apenas sendo quem são? Este vídeo vai revelar histórias reais e emocionantes de cães que mudaram vidas apenas com sua presença. Fique até o final, porque a última raça que vou citar é considerada por muitos especialistas como o anjo silencioso dos lares de idosos, e quando você descobrir o porquê, vai entender que nada disso é coincidência. Helena nunca havia tido cachorros em casa, mas Belinha parecia já conhecer cada detalhe dela. Quando a idosa se levantava com dificuldade para caminhar, a pequena shih tzu a seguia, atenta a cada passo. Quando Helena chorava escondida, tentando não preocupar ninguém, Belinha subia na cama, encostava o focinho molhado em sua mão e simplesmente permanecia ali, em silêncio, como quem dissesse: você não está sozinha. Esse instinto não se ensina, não se compra, não se treina. É algo que está gravado na essência de algumas raças. O Shih Tzu, por exemplo, foi criado originalmente para ser um cão de companhia em palácios orientais, e até hoje carrega essa missão. Mas Helena não sabia nada disso. Para ela, Belinha era só um presente. Até perceber que aquela cadelinha era, na verdade, um remédio vivo contra a dor da solidão. Mas Belinha não foi a única prova disso. Seu Francisco, vizinho de Helena, viúvo e de coração cansado, recebeu de um sobrinho um Cavalier King Charles Spaniel, chamado Tobias. Diferente de cães agitados, Tobias tinha o dom da calma. Ele não exigia corridas no parque, não pedia nada além de colo e carinho. Sentava-se na poltrona junto ao idoso e parecia ouvir suas histórias como se entendesse cada palavra. O Cavalier é conhecido no mundo inteiro por essa característica. É considerado um cão de colo por excelência, sempre atento ao estado emocional de quem ama. Francisco, que antes evitava conversar, começou a falar mais, rir mais, e até reencontrou amigos apenas para apresentar Tobias. É impressionante como um animal pode reacender a vontade de viver em alguém que já havia se apagado aos poucos. E há ainda outra raça que surpreende, o Bichon Frise. Pequeno, de pelos brancos e olhar sempre alegre, esse cãozinho tem um detalhe que poucos sabem: ele não aceita ver tristeza ao redor. Dona Clarice, que sofria de depressão após perder o irmão, conta que seu Bichon, chamado Nino, parecia ter um sexto sentido. Nos dias em que ela não queria sair da cama, Nino pulava sobre as cobertas, puxava a manta com as patinhas e fazia de tudo para arrancar um sorriso. Pode parecer simples, mas em um mundo de silêncios e ausências, esse gesto é gigantesco. Especialistas afirmam que o Bichon tem a habilidade de ler emoções humanas, e muitos idosos relatam que a presença dele é como ter uma criança brincalhona dentro de casa, lembrando que a vida ainda pode ser leve. E se falarmos dos labradores? Apesar do tamanho, eles são um dos cães mais gentis do planeta. Dona Antônia, de 80 anos, vivia com dores crônicas e pouca disposição. Até que seu neto trouxe Thor, um labrador caramelo. Não houve necessidade de ensinar comandos elaborados. Thor simplesmente deitava-se ao lado da avó, acompanhava-a nas caminhadas curtas e oferecia apoio físico apenas com sua presença firme. O labrador tem essa característica natural de ser paciente e protetor. Antônia conta que em dias de dor, ela segurava no pelo macio de Tori, e de repente, a caminhada até o jardim se tornava possível. O que era impossível sozinha, tornou-se leve com ele. E agora vem a revelação mais marcante: há uma raça que, mesmo sendo muitas vezes ignorada, carrega um dom quase espiritual. Estou falando do Pug. Sim, aquele cão de rosto enrugado e olhar profundo. Poucos sabem, mas o Pug tem a capacidade natural de permanecer horas ao lado de seu dono, sem exigir nada, apenas oferecendo presença. Para idosos que sofrem de ansiedade ou solidão noturna,
Esse traço é inestimável. Seu Aristides, por exemplo, passava noites em claro após a morte da esposa. Desde que ganhou um pug chamado Bolinha, começou a dormir melhor, porque Bolinha não saía de perto, nem mesmo quando ele ia ao banheiro. É como se fosse um guarda da minha alma, disse Aristides em uma entrevista local. Essas histórias provam que não é sempre o treinamento que transforma um cão em apoio emocional. Muitas vezes, é a própria essência da raça, lapidada por séculos de convivência com humanos, que se manifesta. Do Shih Tzu ao Pug, passando pelo Cavalier, o Bichon e o Labrador, cada um desses cães carrega dentro de si um chamado especial: ser companhia, ser conforto, ser presença. Talvez a verdadeira pergunta não seja qual raça treinar, mas sim, qual raça tem a alma que se conecta com a minha. E isso, só quem vive sabe. E é aqui que o vídeo chega ao ponto mais profundo. Porque quando falamos de cães que atuam como apoio emocional sem precisar de treinamento, não estamos falando apenas de animais. Estamos falando de pontes invisíveis entre a solidão e a esperança, entre a dor e a cura, entre o silêncio e a vida. Esses cães são anjos de 4 patas, silenciosos, mas poderosos. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu essa verdade. Agora me diga, você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que encontrou um amigo de 4 patas capaz de transformar sua vida? Se essa história tocou o seu coração, é porque ela precisava chegar até você. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a descobrirem que a cura, muitas vezes, está bem ali, deitada no tapete da sala, olhando para você com olhos cheios de amor.